Fala galera, meu nome é Natália, sou aluna do quarto ano de Ciências Contábeis da Unifesp e hoje vamos falar um pouquinho sobre Conte C e Soma C. Mas antes de ir direto para o assunto, não esqueça de seguir nosso canal, ativar as notificações e no final de cada módulo tem uma planilha para vocês baixarem. Bora lá? Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade aqui às nossas fórmulas condicionais, vocês já viram a função Conte C no vídeo da Débora. Agora nós veremos um pouquinho mais sobre a soma C e a média C, tá? A soma C, o nome é meio intuitivo, tá? Nós faremos a adição, nós faremos a soma dos valores a partir de um determinado critério, tá? Então, nessa minha tabela 1 aqui, eu tenho os meus produtos, sempre com valores hipotéticos, produtos hipotéticos, tá? E nessa minha tabela 2, por exemplo, eu quero saber qual que é a soma do meu valor de arroz. Para eu fazer isso, vocês devem estar se perguntando, mas para isso eu não preciso da soma C. Eu posso simplesmente somar valor por valor de arroz, não posso? E de fato pode, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu coloco o sinal de igual para o Excel entender que eu estou fazendo uma soma, certo? Coloco a função que eu quero fazer, que é a função soma, como eu já tinha falado. Pego o primeiro valor que eu encontrei na minha tabela do arroz, e aí, sucessivamente, eu aperto a tecla Ctrl, seguro a tecla Ctrl e vou procurando aqui as outras quantidades de arroz. Fecho o meu parênteses para o Excel entender que eu terminei a fórmula e aperto Enter. Esse valor, ó, deu o valor de R$ 100,64. Eu vou pôr aqui do ladinho, ó, se nós fizermos utilizando a função C, tá? Para vocês verem que não tem diferença. Só que a função C, por exemplo, aqui nessa minha tabela, eu tenho pouquíssimos dados, né? Imagine para uma tabela com maiores dados, com mais dados. Pode ser que na hora de fazer essa seleção aí, de encontrar os produtos, eu acabe me perdendo, deixando passar um resultado, e isso vai me dar um dado inverídico, tá? Então, assim, para automatizar a nossa rotina, para deixar ela mais acessível também no dia a dia, eu vou utilizar a fórmula soma C, tá? Então, aqui, ó, nessa fórmula soma C, eu trouxe para vocês a sintaxe da fórmula, tá? Que ela me mostra o intervalo que eu quero analisar, o critério é o que de fato, qual dado de fato eu quero analisar, e aqui o intervalo da soma que ela vai me gerar. Se você não entendeu nada da sintaxe, eu vou falar um pouquinho para você na prática e isso vai ficar mais claro, tá bom? Então, aqui, ó, eu abro meu sinal de igual para o Excel entender que eu estou fazendo minha fórmula, tá? Digito soma C e abro parênteses para ele entender. Meu intervalo é onde eu quero procurar. Então, eu quero procurar nessa tabela 1, certo? Mas em que lugar dessa tabela 1 que eu quero procurar? Eu não quero colocar os títulos da tabela incluídos nisso daí. Então, eu quero procurar nos meus produtos. E os meus produtos estão aqui, ó, do arroz até aqui embaixo o último arroz, certo? Esse é o meu primeiro intervalo, tá? O meu critério, o que de fato eu quero? Eu quero o total de quantidade dos valores de arroz que eu tenho nessa tabela. Então, aqui, ó, eu vou colocar o que eu quero, que é a quantidade de arroz, certo? Esse é o meu critério. E aí, aqui eu vou falar para o Excel, dentro desse meu critério, onde que ele vai procurar. Então, ele vai procurar nesse intervalo de dados. Eu fecho a minha célula, aperto o Enter e veja, a soma não poderia ser diferente, né? Então, o valor é o mesmo. Eu posso fazer isso também para os outros produtos, tá? Eu posso fazer para soma de carvão, de refrigerante e assim vai. Tudo bem? Ó, pessoal, nesse segundo exemplo aqui, eu deixei de exercício para vocês tentarem fazer em casa, tá? Lembrando que o link está aqui embaixo na descrição. Nessa primeira tabela, em razão das quantidades de produtos que eu tenho, eu quero saber qual que é o valor total, tá? Única coisa que eu fiz aqui, ó, coloquei mais itens lá para baixo, tudo bem? E nessa tabela 2, utilizando os conceitos de soma C, eu quero saber quantos itens de cada departamento eu tenho aqui nessa tabelinha e o valor total deles, tudo bem? Agora vamos para o conceito de média C, tá legal?
Ó, pessoal, então vamos fechar essa tríade aí de funções condicionais. Nós vimos a função cont_c, eu deixei a sintaxe da função cont_c aqui para vocês memorizarem, quem ainda não o fez. Deixei a soma C, que nós vimos no nosso primeiro exemplo dessa aula, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a média C, tá? A média C, ó, é a mesma coisa, eu quero o intervalo, eu quero o meu critério e eu quero que ele me mostre, que ele me retorne dentro do intervalo de soma. Vou mostrar para vocês que eu poderia achar, por exemplo, a quantidade de maçãs. Eu vou fazer aqui embaixo a quantidade de maçãs, depois a gente vem para essa segunda tabela. Posso fazer na mão, então eu vou selecionando aqui cada valor de maçã, tá? Coloco aqui que eu quero que ele faça a minha média. Abro parênteses, fecho. Meu valor médio de maçãs dentro dessa tabela de 41,5, tá? Aqui, ó, utilizando a fórmula para otimizar nosso processo. Então, eu venho e digito igual, coloco média C, tem que pôr acento, senão ele não entende. Média C para o Excel entender, abro parênteses, tá? Qual que é o meu intervalo? O meu intervalo de dados é onde eu quero que ele procure. Eu quero que ele procure na tabela inteira de produtos, tá? Então, eu venho aqui, seleciono meus produtos, ponto e vírgula. O meu critério eu vou colocar entre aspas, que é para o Excel achar exatamente aquilo que eu escrevi na célula, tá? Então, eu abro aspas, escrevo maçã, fecho minha aspas, coloco o meu intervalo de onde eu quero que ele gere essa busca dessa média para mim. Tudo bem? Aqui, ó. Quero que ele busque para mim nesse intervalo de dados aqui. Aperto o Enter. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Tá aqui, ó. Tá. Agora, se eu arrastar para baixo, vocês vão ver que deu aquele probleminha lá que nós tivemos quando nós fizemos a aula de trancamento ou travamento, tudo bem? Ó, o Excel entende que como eu arrastei para a linha de baixo, eu estou puxando o intervalo de baixo, quando na verdade eu quero o mesmo intervalo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a minha fórmula lá em cima bonitinha para depois só arrastar para vocês, tá bom? E aqui, ó, onde eu coloquei exatamente o texto que eu quero, eu vou fazer uma pequena alteração para mostrar para vocês e vou deixar ele relacionado já com a célula, tá? Porque aí eu posso mudar a palavra sem ter que ficar mudando manualmente na célula, tá legal? Então aqui, ó, vem aqui, vou fazer de novo, ó. Aqui eu tenho um intervalo de dados, certo? Como eu quero esse intervalo de dados também para as outras células, lembre-se lá, Fn, F4, travo o intervalo todinho que eu quero. Aqui, como eu disse para vocês, eu vou substituir pelo maçã, tá? Só que se eu arrastar para baixo, eu vou ter problema. Então, eu vou fixar a minha coluna e deixar minhas linhas livres. Então, eu seleciono aqui o meu intervalo de dados, seleciono o meu critério e coloco o cifrão, Fn cifrão, não na célula toda, ó. Eu nem na linha, eu travo a minha coluna, deixo as linhas livres, tá? E esse intervalo de dados aqui, ó, C7 a C18, é o que eu quero em todos os intervalos de dados. Então, eu seleciono também esse intervalo e travo esse intervalo inteiro, tá? Agora, eu aperto o Enter, clico aqui e arrasto para baixo e eu tenho a média em cada produto da tabela descrita, tá? Agora tá beleza. Ó, pessoal, nesse segundo exemplo, eu tenho uma determinada tabela de um curso de inglês, tá? A idade dos meus participantes e os estados divididos aqui da região sudeste, tá? Isso não foge ao exemplo anterior, não. Ó, só arrasta a tabela para baixo que ela fica completinha. Eu quero saber aqui, ó, quantos alunos eu tenho de São Paulo, quantos de Minas Gerais, quantos do Espírito Santo e quantos do Rio de Janeiro, utilizando a função média C, beleza? Para quem quiser conferir o gabarito, é só olhar na tabela que está abaixo na descrição, tudo bem? Essa foi a aula de hoje de soma C e média C. Não se esqueça de seguir nosso canal,
ativar o seu sininho para receber as notificações, deixar seu like ou dislike. Se tiver dúvidas, pode deixar no comentário que a gente vai tentar responder o mais breve possível, beleza? Obrigada, até mais, pessoal!